Pronto, pessoal, aula gravando. Começamos a gravação. Boa noite novamente. Sejam bem-vindos, né? Começamos a nossa aula, a primeira aula do encontro, no encontro remoto da turma de redes de computadores. Sejam bem-vindos novamente. Eu sou o Douglas Campos. Vou ficar com vocês nessa próxima UC. Então, nós teremos dois encontros presenciais. Só confirma se o áudio está legalzinho. Dá para escutar legal. Hein, está bom o áudio, né? Beleza? Show. Então, vocês aí que não participaram, né, da live, o link vai ficar disponível. Até amanhã, muito provavelmente, eu deixo o link disponível lá para vocês do acesso à nossa aula gravada, para poder vocês terem acesso depois aí, quando tiver mais tempo. Vou mudar aqui. Vou colocar aqui essa posição. Beleza. Olha só, vocês estão vendo aí a projeção que está mostrando aí para vocês, certo? Cadê? E aí, só um informe, né? Essa UC de vocês, de redes convergentes, ou serviços de redes convergentes, a gente tem uma visão dentro de redes de computadores que ela está mais próxima de um conceito que a gente chama de redes NGN, que é o que está na apresentação de vocês, certo? Esse termo redes NGN, ele vem, é um termo do inglês, né? Next Generation Network, redes de próxima geração. Então, quando vocês escutarem daqui para frente, né, não sei, com exceção do Fábio, né, eu sei, não sei se os outros meninos e os outros alunos já têm algum conhecimento, alguma vivência dentro da área da TI, mas se você quiser associar um pouco mais próximo da realidade desse assunto de convergência, de redes convergentes, vocês associam na prática com redes MGM, certo? Redes de próxima geração. Por que redes de próxima geração? Porque esse conceito ele surgiu quando as redes de telecomunicações ou as redes de computadores, elas passaram a ter tráfego de dados. O que é hoje uma rede multimídia? Por que eu posso dizer que a internet hoje é uma rede multimídia? Porque eu consigo transmitir vários tipos de serviço. Quando eu falo em serviço, a rede da telefonia tradicional, quando ela foi construída lá atrás, e aí você não pode desassociar o termo de quem é que tá, o teu vídeo está fora? Vocês estão visualizando aqui? Tá me visualizando, né? Tá Sim, dando tá certo, né, normal. Henrique? Beleza. É porque tinha dado a fugida aqui. Henrique, tá visualizando, né? Sim, o Matheus está conseguindo ver. Tá, beleza. Então, voltando aqui, que tinha dado a fugida aqui no vídeo. Voltando, né? O que você precisa associar com relação a redes convergentes é porque esse nome convergente ele está associado quando as redes, principalmente as redes de telecomunicações, que foi onde eu parei, e aí você não pode desassociar o conceito de telecomunicações, que é comunicação à distância com rede de computadores. O nosso curso, vamos dizer assim, né? O curso de redes ele está ele está dentro, inserido, né, em um conceito maior, que são as redes de telecomunicações. Então, quando as redes de telecomunicações foram construídas lá anteriormente, elas foram construídas para um tipo de serviço, um tipo de tráfego, é o tráfego de voz, somente. Era a telefonia. Na década de 80, e falando de realidade de Brasil, não tinha negócio de acesso à internet. Hoje, você tem acesso à internet em dispositivos dentro da tua casa
que 5, 10 anos atrás era impossível ter isso. Hoje tu tem um outro assunto que é o IoT, Internet das Coisas, que vocês já devem ter ouvido falar, em algum momento até dentro do curso de vocês e fora disso, porque está aí na vitrine, está na internet, está na mídia direto, Internet das Coisas, e isso aí está inserido dentro da área da TI hoje mais do que nunca. Então, vocês que estão inseridos aqui dentro do curso de redes de computadores, vocês precisam estar ligados nessas tecnologias, precisam saber o que é que o mercado lá fora está produzindo, o que é que o mercado, as empresas lá fora estão necessitando, né? Quais as tecnologias que estão aparecendo. Obviamente que nem tudo que vai ser, que vocês irão descobrir, ou já descobriram no mercado de trabalho na prática, você vai conseguir visualizar na prática, nos nossos encontros presenciais, não tem em canto nenhum, você vai conseguir ter uma cobertura dessa 100%, em canto nenhum tipo de instituição, não tem como. Então, vocês precisam saber, né, e aproveitar os encontros presenciais para poder trazer isso, né, trazer para a realidade de vocês e no mercado de trabalho. Então, quando surgiram essas redes NGN, essas redes de nova geração, elas foram construídas para poder proporcionar vários tipos de serviços, né? E esses tipos de serviços aqui, eu estou elencando só alguns. Hoje, tudo isso aí, tudo que está aí aparecendo na projeção para vocês, né, são tipos de serviço de tráfego que hoje rola em qualquer tipo de rede que você está utilizando. Eu tenho telefonia celular, eu tenho transmissão de TV, eu tenho transmissão de vídeo normal, vídeo comum, que hoje às vezes é muito mostrado na mídia como streaming. A minha rede ela tem que ter a capacidade de ter tráfego de baixa velocidade e ela também tem que controlar e ter essa percepção de tráfego de alta velocidade. O tráfego de áudio nem se fala, que foi o primeiro, né, junto é, 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 antes, né, mais um pouco assim, logo depois do tráfego de voz, do início das redes de telecomunicações, e tudo misturado, né? Então, as redes de nova geração, elas foram construídas, elas foram moldadas para poder prover esses tipos de serviço. O que é que a gente vai tentar realizar na prática para poder mostrar um pouco desse tipo dessas redes NGN para vocês? Vocês já fizeram aulas práticas com switch com roteador? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Beleza. Então já sabe configuração de VLAN, já trabalharam com um protocolo de roteamento, tipo um OSPF da vida, já sabem realizar a comunicação entre dois roteadores, já sabe seccionar uma rede com as VLANs, né? A construção de sub-redes, né? Muito importante, designação das sub-redes. Por quê? Porque na prática, olha só como a gente aprende algumas coisas nas nossas aulas, né, teóricas e práticas também, e a gente, como é que eu vou tentar visualizar isso? Né? Como é que eu vou tentar visualizar essa aplicação? Exemplo, vocês já viram a parte de VLAN, né, que vocês falaram. Esse assunto de VLAN, essa segmentação da rede, é o que as empresas, né, e eu posso falar pelas empresas de telecomunicações, pelos provedores e operadoras de internet, o que separa esse tráfego aqui na prática, exemplo, como é que uma empresa. Peraí. Só usar esse negócio aqui. Como é que uma empresa, né, ela secciona esse tipo de tráfego, ó, um tráfego de voz, um tráfego de dados convencional, o tráfego de vídeo, mais o quê? Transmissão de TV. Eu quero separar só esses dois tráfegos aqui, áudio e vídeo. Para eles não se misturarem, vamos dizer assim, ou um não interferir no outro, quando você cria uma rede, o objetivo da VLAN, da segmentação, é realizar isso aí também. As operadoras, as empresas, os provedores, eles criam VLANs, que são redes virtuais locais, cada uma para um tipo específico de tráfego. Então, é como se tivesse uma VLAN para o tráfego de áudio e uma VLAN para o tráfego de vídeo.
e uma VLAN para o tráfego de dados à internet convencional. Acesso convencional à internet, entendeu? Então, isso é uma aplicação na prática de um conceito que vocês já viram aí nas UCs anteriores. Onde é que a gente vê isso no mercado de trabalho? Uma aplicação de VLANs, nesse tipo de segmentações. Né? Quem for um pouco mais das antigas, né? Vamos dizer assim, um pouco mais aí que pegou a internet lá quando existia a Oi, aquele negócio todo, eles tinham um serviço, né, algumas operadoras, que você tinha um modem na sua casa com acesso à internet e apareceu dois Wi-Fi. Um nome que era o que tu colocava e um outro nome que era o nome da tua operadora. Não sei se alguém vivenciou isso, né? Exemplo, eu era cliente da Oi, tinha o nome da minha rede disponível lá, sei lá, tipo a rede A, e tinha uma tal de Oi, alguma coisa que eu não sabia o que era, só que era dentro da minha casa. Né? E isso as operadoras, elas realizavam isso, e era legal, não era um procedimento ilegal, onde elas criavam VLANs para poder ter o tráfego da tua casa, da tua rede local, da tua VLAN, e quem era cliente da Oi conseguia enxergar externo, né, fora da tua casa, conseguia ter acesso à internet utilizando a rede da tua casa, Wi-Fi disponível. Então, no boom da internet, principalmente aqui falando do Ceará e Fortaleza, lá em meados dos anos 2000, que foi o crescimento também das redes de fibra ótica, com os provedores de bairro, aquele negócio todo, os provedores e as operadoras eles faziam esse tipo de serviço, né? Então, essas redes seccionadas, onde elas realizam essas transmissões, hoje, na prática, a gente tecnicamente, o leigo ele não vai saber explicar. A gente só recebe a tecnologia e vai usufruindo e vai utilizando de alguma maneira. É assistir televisão no celular, é fazer stream, transmissão ao vivo pelo celular, um cenário parecido com esse aqui que nós estamos fazendo. Né? Então, como é que eu consigo transmitir chega hoje para vocês, né? E consegue chegar no outro lado? Por que não se perde? Né? Como é que fica dedicado com eu sou cliente de uma operadora, aí na tua casa já é outra operadora, e como é que a transmissão que sai daqui da minha casa chega na tua casa, né? Entendeu? Então, tudo isso aí são os conceitos básicos de rede de computadores, a atuação dos equipamentos, aonde atua o switch, em qual camada que o switch atua, em qual camada que os roteadores atuam, qual é a função dos protocolos de roteamento, tudo isso para poder levar isso aí para um lado para o outro. Se não for tráfego de voz, é rede de telefonia celular. Hoje, tudo misturado, tudo segmentado, tudo sendo transmitido nas mesmas redes de telecomunicações que a gente tinha no início, né? Vamos dizer assim. Aí eu trouxe algumas definições para vocês sobre essa questão das redes NGN. Né? A principal ideia dela é o quê? Tráfego de voz, vídeo e dados. Esse é o principal objetivo de você ter uma rede NGN. Por quê? Porque ela é convergente. Por que ela é convergente? Porque eu tenho uma natureza de tráfego de voz, eu tenho uma natureza que é o tráfego de vídeos, e eu tenho um acesso de dados, que é o acesso à internet convencional. A gente pode ver isso. Teoricamente, aqui, vocês acham quem é que tem prioridade nesses três tipos de serviços aqui? Quem está numa rede de telecomunicações ou numa rede de computadores? Quem é que vocês acham, de acordo com as normas, né? Quem é que tem prioridade nisso aqui? Ou não tem prioridade? Prioridade é que um desses serviços chegar primeiro, a minha rede tem como objetivo, como função, colocar ele na frente e fazer com que ele chegue íntegro do outro lado. Um desses três aqui tem prioridade, sim ou não? Se tiver, eu acho que é o áudio. Voz, né? O Matheus, ele acha que é o vídeo que tem prioridade. Ok. Matheus falou que é vídeo. Alguém falou áudio, que seria a voz, não é isso? Sou eu. Dados, Cauã disse dados por causa dos pacotes da internet. E se eu te disser, Cauã, né? Aproveitando a informação do Cauã, o Cauã falou por causa dos pacotes da internet, né? Então, se isso aqui for um pacote da transmissão de internet, né? O teu dado, o teu vídeo, o teu acesso à internet, ele vai estar segmentado no pacote. Naquele frame que sai lá, ele está todo segmentado e ele vai ter tudo ali, dados misturados, né, segmentado nesse frame, né, que a gente chama de frame, ou no o frame, né, de transmissão.
quando eu pego o meu de transmissão, tudo isso aí ele está lá segmentado, né? Mas existem as prioridades, né? O dados aqui, ele vai estar lá no pacote de rede, né? Quando você falou em pacote, a voz também está lá, o vídeo também vai estar lá, o dados de acesso à internet, tudo vai estar lá no pacote que você falou, ou no frame, entendeu? Mas isso aqui sempre vai ter prioridade, ó. A voz, ela sempre vai ter prioridade na transmissão, né? Sempre o tráfego de voz em redes de telecomunicações ou redes, seja qual for, de transmissão, a voz sempre vai ter prioridade de transmissão. Isso aí é de acordo com normas internacionais, né? Você já deve ter visto essas normas nas UCs anteriores, alguma revisão de cabeamento estruturado, o I3E, o IAEA 568, a União ITU, perdão, também, todas as normas internacionais, e desde o início, né, o tráfego de voz ele sempre vai ter prioridade ou particularidade. E como é que a gente vai visualizar isso? Aqui, né, tem um exemplozinho aqui da rede NGN. O que é que uma rede NGN ela vai permitir? Telefonia IP, stream de vídeo e acesso à internet. São três exemplos, né? Não estou dizendo que isso aí é o que as redes NGN elas vão prover. São apenas três exemplos. Até porque, hoje, na prática, quem é responsável pelas redes NGN lá na rua, né, lá na internet, são as operadoras e os provedores de internet. Elas são as grandes responsáveis, né, por gerir isso aí, as redes NGN, as redes de próxima geração. Então, quem controla isso, esse tráfego, esse controle, são os provedores e as operadoras, entendeu? Então, como é que a gente vai tentar realizar isso na prática? Uma prática com telefonia IP. Aqui é o que a gente vai tentar realizar nos nossos encontros presenciais, uma prática com simulação e equipamento sobre isso aqui, ó, telefonia IP. Porque hoje, para vocês, deixa eu só abrir um exemplo aqui, vou tirar aqui a apresentação rapidinho. Voz por causa de algum protocolo de comunicação específico, não um protocolo de comunicação específico, porque, exemplo aqui, você falou TCP, IP, UDP. Você escreveu aqui 3 tipos de protocolos diferentes, tá vendo? Esses 3 protocolos aqui, eles são protocolos de camadas diferentes. Lembra meu nome? Modelo OSI? Como é que a base do funcionamento das redes de computadores, redes de telecomunicações, o modelo OSI, que é o modelo referencial, o modelo teórico, e o modelo prático, né, que é o modelo TCP/IP. Então, esses protocolos aqui, exemplo, o TCP é um protocolo de uma camada específica. O IP já é um protocolo de outra camada específica. Uma é transporte e a outra é de rede. As redes, hoje, a internet, ela é uma grande rede TCP/IP, baseada no funcionamento prático do modelo TCP/IP. A internet ela funciona na prática em cima desse conceito, né? Lembrando que isso aqui são conceituais, esses protocolos eles são conceituais. Então, o tráfego de voz, por que o tráfego de voz ele tem essa prioridade, né? A primeira é a lógica, né? Porque não faz sentido eu ter aqui uma transmissão de vídeo ou um stream parecido com isso, e aí se o meu áudio estiver descompassado do meu vídeo, eu vou estar falando aqui, e tu que está visualizando, se eles não tiver uma prioridade, aí tem uma característica do tráfego de voz também, porque ele consegue ser compactado e transmitido mais rápido nas redes, né? Aí tem toda uma física, tem umas redes de telecomunicações por trás disso, né? Esse conceito de dar transmissão da voz humana, você consegue, ela ter uma largura de banda específica, então ela consegue ser transmitida mais facilmente, vamos dizer assim, porque a largura de banda dela é menor, ela ocupa menos espaço, diferente da internet, do tráfego de dados, perdão, que precisa ter uma largura de banda maior. Então, por ser até mais sensível, tem essa questão da prioridade do tráfego de voz. E aí, se não tem prioridade, qualquer coisa que aconteça na tua rede, né, o que é que vai acontecer? Algo parecido com isso. Entendeu? Não, né? Porque eu falei, foi só uma simulação. O meu vídeo foi, mas o meu áudio não chegou. Isso foi apenas uma simulação. Isso que aconteceria
quando não tem essa prioridade ou esse sincronismo, né, do áudio ter a prioridade, porque quando ele vai ser transmitido, o meu áudio vai chegar primeiro, entendeu? Ele vai chegar primeiro e aí precisa ter, as tecnologias precisam entender isso, né, para poder ter esse sincronismo. Quem é que controla esse sincronismo nas pontas, nos equipamentos? Os protocolos, obviamente. Só que o protocolo é uma comunicação lógica, né? Eles estão inseridos ali, né? Qualquer computador, qualquer equipamento que tenha acesso à internet, ele funciona, né, em cima daqueles protocolos. Isso não quer dizer que se você pegar um computador, um celular e papocar ele no chão, tu vai ver lá ele tudo bonitinho, as camadas. Não, isso é conceitual, isso é lógico. Não é uma separação física, é conceitual. Então, os protocolos, eles são concentrados dentro do teu equipamento, controlado por um sistema operacional maior, né, o sistema operacional do teu equipamento ou da tua máquina, e esses protocolos, geralmente, eles são controlados por portas, né, que facilita a comunicação. Então, essas portas são físicas, né, e a lógica está com os protocolos. Então, esse controle de receber, de jogar para as camadas superiores, é porque o vídeo, você só visualiza no computador quando ele está arremessado lá para as camadas superiores, né? As camadas físicas é a primeira lá embaixo, né? A física e a última lá em cima, ou a primeira, vai depender do referencial, a camada de apresentação é o que a gente visualiza. O usuário final, o que você vê no computador, o que você escuta, o que você acessa, você está interagindo com a camada de apresentação. E a camada de transmissão, a camada física lá embaixo, é a que é responsável por envio do sinal elétrico, dos pacotes dos dados, das transmissões, do tráfego de voz, entendeu? Esse negócio todo. Isso aí é por causa da minha dúvida de dados, quando perguntou qual era importante ser a vídeo, voz e dados. É isso mesmo. O que vocês precisam saber de antemão é que o tráfego de voz ele sempre vai ter, né, prioridade na transmissão, né, de qualquer rede. E quando vocês forem, quando a gente for realizar uma configuração prática, aí eu ia abrir aqui o exemplo para poder mostrar para vocês. Só um exemplo de um laboratório aqui, deixa eu ver aqui. Aula 1, peraí, laboratório prático. E aula 1. Vou botar para cá. No circuito desse aí, o que é que há de novidade para vocês no desenho desse? Dá para enxergar aí, né? Aí a topologia está só nessa figura aí. Tem alguma coisa de novidade para vocês no desenho desse aí? Tem alguma coisa nova para vocês aí? Os telefones, que a gente só usava o computador. Justamente. Matheus, ele visualizou alguma coisa diferente ali? Isso, professor. A respeito do telefone mesmo, antes não tinha visto. Mas aí o Fábio comentou. Beleza. Deixa eu só logar aqui na minha conta. Pronto, tá aí. Esse desenho aí é aquele desenho lá do laboratório, né? Lembrando que é só para poder, quando eu abrir essas simulações aqui, é só para poder dar uma exemplificação na prática do conteúdo que eu estou falando, né? Não é obrigatoriedade montar para poder a gente realizar alguma configuração. Então, esse cenário aí é a novidade para vocês, né? Até as vocês que vocês tiveram agora. Não tinha a visão do telefone, né, de um telefone IP ou tecnologia VoIP. Tem diferença? Telefone IP, telefonia VoIP, VoIP, né, dessa siglazinha aqui. Eu estou falando dessa nomenclatura aqui, ó, VoIP, VoIP, que é voz sobre IP. O IP é protocolo de qual camada? Fazer enquete.
Abrir a enquete aqui. O IP é protocolo de qual camada? De transporte, é? Mais alguém? Matheus sabe? Transporte é TCP e UDP. O IP é protocolo da camada de rede. Quem é que enxerga a camada de rede nesse exemplo aqui, vamos dizer? Né? Quem trabalha com a camada de rede é esse cara aqui, ó, o router, o roteador. Lá naquele modelo, no modelo OSI, lá no modelo OSI, vou botar só 3 aqui. E aqui tem só 2, ó. Revisão. Alguém falou em revisão sobre os assuntos? Pronto. Não deixa de ser revisão. 3 camadas para o roteador e duas camadas para o switch. Modelo, né? Modelo OSI. Vamos lá para o modelo OSI. Camada física. Certo? Qual é a próxima aqui? Em cima dele. Aqui é a camada de número 7. Qual é a 6? Enlace. 5. Rede. Rede. Isso é uma novidade para alguém? Estou falando alguma besteira? É novidade para alguém? Não, né? Beleza, tá aí? Matheus, Beleza, professor. Thiago também. Diga aí qual a dúvida. Ele tá dizendo que não é novidade pra ninguém. Sim, entendi. Beleza. Aí, Luiz Felipe falou, foi? Isso. Agora é transporte, se eu não me engano. Não, vamos nem chegar lá. Nem precisa. Ah, perdão. Nem precisa. Só para essa De camada. boas. Por que que o switch só tem essas 2 camadas aqui? A física em enlace. Por que que o switch eu não coloco ele aqui, ó? A camada 3, né? Funcionamento do switch. Switch é equipamento de transmissão que só enxerga até a minha camada de enlace. Foi o que eu falei no começo da aula. É detalhe mesmo e muito. Né? Não apenas da UC, mas do conteúdo todo de rede de computadores, né? O conteúdo de redes são muitas informações minuciosas, né? Que você, como eu falei, uma vai puxando a outra e vai formando a tua bagagem. Por isso, da importância, né? Principalmente das turmas semipresenciais, EAD, que é o caso de vocês, ter a leitura de conteúdo, da bagagem teórica, entendeu? Porque para poder você, quando chegar na prática, já ter lido os materiais e levar as dúvidas. Né? Não entendi isso, não entendi aquilo. E, obviamente, que a gente ajuda também, né, nos encontros remotos, tipo essas aulas aqui, onde a gente fala da revisão de conteúdo anterior, né, e do conteúdo novo. Não tem como, não há uma desassociação com relação a isso. Não tem como dar uma aula, vamos dizer, de uma UC de serviço de convergência se vocês não souberem já essas informações anteriores, né? Uma coisa puxa a outra. Então, o switch, ele só enxerga até a segunda camada, a camada física de transmissão e a camada de enlace. Né? E tem uma informação mais específica que o switch enxerga, que é o endereço MAC. Né? Vocês já lembram, né? Já sabem o que é o endereço MAC.
Endereço MAC é a identificação física dos equipamentos. E esse telefone aqui, ó, ele tem um MAC address. Esse telefone aqui, ele também tem um MAC address. Se eu colocar um computador aqui, já vai ficar mais próximo da realidade de vocês, né? Porque isso aqui é a novidade, né? Como eu falo, é a novidade nova, né? Os computadores, os telefones IPs. Até então, nas práticas de vocês e nos assuntos, ou de simulação, ou de prática, era só computador. Não é isso? É só computador. Na prática, o que eu estou fazendo aqui, uma transmissão de áudio e vídeo, um streaming, está partindo daqui, ó, do computador. Eu não tenho nenhum telefone IP ou alguma transmissão para poder, aqui nesse momento, para poder fazer essa transmissão. Mas eu estou mandando áudio e estou mandando vídeo. As redes hoje são multisserviços, né? Então, eu consigo transmitir áudio e vídeo ao mesmo tempo pelo meu computador. Tudo isso, a minha imagem, o meu áudio, ele é digitalizado, é codificado, joga na rede e a rede vai ter que chegar até a transmissão onde vocês estão. Tudo é digitalizado, o áudio, o vídeo, todos os recursos, né? Empacota tudo, digitaliza, coloca lá no frame e pega o meu de transmissão. Quem é que controla o meu de transmissão? Ele está aqui, ó, camada física, certo? O meu de transmissão. Onde é que está a identificação desses computadores aqui, ó? Porque o telefone IP é um computador. Não é isso? Sim ou não? O telefone IP é um computador? Sim ou não? Ou aqui só tem um computador nesse desenho? Eu tenho um ou três computadores aí nesse desenho? Professor, levando em consideração que o telefone ele faz transmissão de pacotes de dados, ele é um computador, né? Tudo isso aí é computador. O PC, né, o desktop é um computador na rede. O laptop, o notebook, eu estou usando o notebook aqui, ele é um computador na rede. Se eu for inserir aqui um telefone sem fio ou uma TV, ele vai ser um computador na rede ou um tablet. Tudo que eu for inserindo aqui nessa minha rede, ele vai ter um comportamento de computador. Porque lá na definição, né, de computador, vamos dizer assim, é um equipamento que vai ter lá nos primórdios, né? É um equipamento com a definição para o computador. Ele tem unidade de armazenamento, ele tem memória, tem vias de transmissão interna, que são os barramentos, certo? Mas o que? Ele vai ter uma unidade central de processamento e ele vai ter o mínimo possível de um software para ele poder funcionar. Que pode ser um software simples, que a gente chama de firmware, um pode ser um software robusto, que é chamado de sistema operacional. Tudo isso que tiver por aí que funciona, e hoje, agora com acesso à internet. É a definição de um computador. E tudo isso dessas definições que eu falei aqui para vocês, tanto o telefone IP como o telefone VoIP, um PC desktop, um PC notebook ou um celular, tudo isso é computador. Tudo isso tem a opção de computador. Se eu inserisse aqui, como eu inseri esse computador, ó, ele vai ter que, no simulador aqui, ter a capacidade de se comunicar com o meu telefone e ter a capacidade de se comunicar com esse outro telefone aqui. Os dois, eles estão em rede. Se eles estão em rede, eles vão ter que ter uma identificação lógica, que é o endereço IP, e eles vão ter que se comunicar. Obviamente que o Cisco Packet Trace aqui ele é um simulador. E como ele é um simulador, né, ele tem as suas limitações. Obviamente, só um minutinho, Luiz. Obviamente que esse computador aqui, né, se eu fosse realizar uma comunicação com esse telefone IP, esse meu computador, pelo menos o software do Cisco Packet Trace, ele não consegue ter a configuração dele abrir um software, dele abrir uma tela, captar a imagem do meu vídeo que eu estou fazendo a transmissão, fazer uma ligação de voz e tocar aquele telefone IP, né? Obviamente que esse simulador ele não tem essa capacidade, certo? Mas, em via de fato, na prática, se você tiver um computador e ele tiver um softphone que a gente chama, instalado,
Esse computador ele tem que ter a capacidade de ligar para a sua rede, vai passar pelo seu switch, vai chegar no roteador, que ele vai ser o equipamento concentrador do VoIP na sua rede, da telefonia, encontrar o telefone e fazer a ligação. Né? Tudo isso é possível na prática. Diz aí, ô Felipe. É, pegando por essa questão que você falou do simulador, que ele é meio assim limitado, eu acho que um ponto importante aqui que me chamou a atenção, eu não prestei muita atenção na hora que você colocou aí os cabos, ou se já estavam quando você abriu. Já Mas, estavam. ok. Mas no caso do PC, é usado pelo menos pegando assim para a realidade da empresa, né? Da empresa que eu trabalho. É usado um Adaptador. não, é usado um CAT 5 com um RJ45 pro computador. Uhum. Só que pros ramais é usado aquele um pouquinho mais fino com aquele menorzinho, assim. Então o cabo é diferente, tem essa RJ, questão, ó. RJ11 é um cabo de Isso, telefonia. É um cabo de telefonia. Por quê? Porque esse telefone lá na sua empresa, ele não é um ramal IP. Ele não é um telefone IP, ele é um telefone analógico. Ele é um telefone mais antigo. antigo. Ele é Sim, antigo. Só imaginei. que, só que as redes de telecomunicações, e as redes hoje de telecomunicações, por causa das redes NGN e da tecnologia, ela proporciona isso aí que você acabou de falar. Lá na tua empresa, né, onde você trabalha aí, tem essa implementação. E é uma implementação bem mais viva de tecnologia, porque é o mundo analógico se comunicando com o mundo digital. Tu tem computador, olha só, eu vou só desenhar aqui, aí tu vai me dizer se é verdade ou não. Eu vou já falar, eu vou abrir até um outro desenho aqui, só para poder ilustrar esse negócio que tu falou, só um minutinho. Aí tu vai me dizer se essa representação ela é um pouco mais próximo do que tu falou lá na tua empresa. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. De voz, gente. Muita calma nessa hora. Até eu acertar aqui o que eu quero. Trabalha onde? No estado, é? Oi? Trabalha no estado, é? No estado? É, no estado, funcionário do estado, porque Não, não. o estado, as escolas, né, a prefeitura também os hospitais, na grande parte, elas ainda têm esse tipo de circuito, entendeu? As Eu, empresas de tecnologia, a tua pode ser uma exceção, obviamente, né? Que depende do tamanho da empresa, né? Mas as grandes empresas elas já migraram no geral para o VoIP. Eu estou dizendo isso porque geralmente as instituições do Estado, né, do governo, da prefeitura, as escolas, algumas escolas, os hospitais, eles ainda têm essa integração dos ramais analógicos, que liga com o PABX através do adaptador que eu falei, para poder se comunicar com a rede digital. Entendeu? esculacho a minha empresa, disse que é pequena. Eu tô brincando. Essa questão da empresa é uma fábrica de tinta. O que acontece é que os equipamentos no geral, assim, são muito antigos, sabe? Isso não é uma particularidade da telefonia, não, entendeu? Aham, sim. Estão fazendo essa migração dessa questão de evolução tecnológica, vamos dizer assim, agora. Inclusive, esses dias agora, eu fui com o pessoal de uma empresa terceira para fazer a questão do assim, o mapeamento da planta em questão das redes, né? Porque deu um problema lá que algum gênio, ele ligou a fibra de um setor a outro e deixou dois setores dependentes de uma fibra só. Aí deu problema e derrubou logo a produção e o laboratório, que não, não pode ficar sem. Foi uma comédia esse dia. Mas depois eu comento mais com o professor, para o professor entender. Acontece, acontece. Isso aí acontece. Não, eu até entendi mais ou menos o que foi que aconteceu aí, porque isso aí acontece porque quando você tem esse tipo de cenário, e aí, obviamente, que para você que já está dentro da empresa, talvez fique mais fácil de visualizar do que dos meninos que não têm ainda uma visualização prática disso, certo?
Mas eu encontrei aqui o material, ó, acertei no tiro. Não vai demorar muito. Deixa eu só pegar o desenho. Cadê? Nesse aqui não. São os adaptadores ATA, que a gente chama, ATA. E com certeza lá no teu cenário tem, talvez você não saiba qual é pelo nome, né, pela visualização, mas ele é um adaptador. É até bom você trazer isso aí, viu, Felipe? E levar mais para as nossas aulas práticas, para ficar mais, trazer uma perspectiva do aluno, de vocês, do mercado de trabalho, para poder mostrar para os outros, né? Trazer essas realidades do mercado de trabalho lá na empresa. Hoje tu está É, visualizando isso, pode ser que os meninos que estão aí, mais alguém trabalhe e leve uma realidade lá para a nossa prática no sábado, entendeu? É sempre bom ter um negócio, um ponto de vista do aluno, do mercado de trabalho. Enfim, não estou conseguindo encontrar aqui, mas paciência. É muito de material aqui, eu só consegui lembrar porque deu uma luzinha do que tu falou. Mas é um cenário parecido com esse que todo mundo está enxergando aí, né? Tá de boa aí, pro Matheus? Tá tranquilo? Tô falando muito rápido para tradução. Tranquilo, professor. Beleza, né? Sim, sim. Para esse exemplo aí, que não deixa de ser uma rede NGN que deixa de funcionar, o que o Felipe falou, o Luiz Felipe falou, e um cenário mais prático do que esse é impossível, né? Aonde? Muito provavelmente, lá no cenário da empresa dele, ele vai ter um telefone analógico, certo, Felipe? correto. Analógico, que não é a mesma coisa que. Valeu, eu fechei meu packet tracer. Do que esse telefone que está aqui, telefone IP. Se é telefone IP, é um telefone que tem acesso à internet diretamente nele. Por que, que é IP? Porque ele tem uma configuração de camada 3. É um computador. Ele pega IP, ele tem uma identificação lógica na rede. E ele é enxergado por quem? Ele vai ser enxergado pelo meu roteador. Ele vai ser enxergado por esse cara aqui, ó. Cadê? Esse cara aqui, ó. Vai ser enxergado por ele. Nesse nosso cenário, nesse exemplo aqui, eu tenho um roteador que vai fazer a função do que a gente chama do nosso CML, Call Manage Express, que é o controlador da rede VoIP. No equipamento da Cisco, na rede da Cisco, que é onde vocês trabalham, onde a gente trabalha, onde nós iremos implementar na prática com os equipamentos da Cisco, ele vai ser o nosso servidor VoIP. Mas pode ser que lá no trabalho do Felipe, o servidor VoIP não seja um equipamento da Cisco. Pode ser um servidor lá que rola um sistema operacional Linux, mais voltado para o VoIP, que a gente chama de Elastic, né? Ou Isabel. São sistemas operacionais, e aí vocês ainda vão ver isso aí, é só mesmo de assunto nosso aqui de curiosidade. Vocês ainda vão ter, pelo que vocês falaram, e as UCs de sistemas operacionais, mas você pode ter, e aí pode ser o exemplo lá do Felipe, e talvez ele nem saiba, mas pode ser, que quem controla a telefonia VoIP da rede dele é um servidor que roda o sistema operacional Linux, baseado no Linux, entendeu? Ele tanto pode ser controlado por um servidor, desse exemplo que eu estou falando do Linux, como ele pode ser um equipamento desse aqui, ó, da Cisco. Ah, só tem esses dois cenários, Douglas? Não, tem uma carrada. No mercado de trabalho tem um monte. Várias empresas têm isso como solução, né? Como eu falei, aqui você vai aprender, dentro do Senai, nas práticas, pelo menos dois exemplos desses. Lá no mercado vai ter outras centenas de soluções. Tem empresas como a Microtik que vai ter um negócio desse, que pode ter um equipamento desse, uma Fiber Home, uma Huawei da vida. Vai depender da empresa e o equipamento que ela comprar. Tá? Então, o cenário da prática da vida real ela é bem mais robusta, vamos dizer assim, do que um simples desenho no simulador que a gente está vendo aqui. O simulador é uma maneira da gente pegar os conceitos teóricos, teóricos do livro e jogar para a prática. Então, um equipamento desse aqui, né, voltando lá para a figura, para poder finalizar, para exemplificar, lá na rede do trabalho dele, do Felipe, muito provavelmente ele vai ter um equipamento
analógico, um telefone analógico, que se comunica com o switch lá da rede dele, de alguma maneira. Só que o switch, ele até falou, pelo menos eu entendi, pelo que eu entendi, o Luiz Felipe até falou assim, entre o cabo de rede no computador, né, lá na porta, e o cabo mais fino no telefone, não foi isso? Exatamente. Na verdade, tem o hack, né? Tem o negócio que a gente chama de CPD, que é o Central lá de Dados, que é na TI, Aham. assim, é outra sala. E nesse hack é que fica essa questão dessa conexão. Só que quem faz tipo assim, essa conexão exclusiva é não é provedor de internet, é a Vivo, entendeu? É operadora, isso, era a palavra que eu tava tentando lembrar. É uma operadora. Então, assim, esse ramal, às vezes, até se der algum problema assim, tipo, passa para eles. É muito dessa forma, sabe? Então, é por isso que Fica eu não muito tenho na tanto responsa, conhecimento, assim. fica muito é uma função, é o que foi contratado pela empresa, que é de responsabilidade do provedor, da Vivo, né? Então, tudo que acontecer Isso. lá é de responsabilidade deles, né? Aí vocês não conseguem ter muitas informações. Mas, o que é que É um link acontece? que chama, um link. O que é que acontece? Lá os telefones de vocês, analógicos, eles vão migrar para algum equipamento adaptador, que não é esse PABX que eu tô Não colocando aqui é. nesse desenho, tá? Pode ser, e pode ser até um PABX, né? E vai depender do tamanho do É um tipo de pequenininho, PABX. ele parece com um modem. Ele é Pronto, ligado na fibra. é o ATA. Ah, Ele vai ter um adaptador, é um ATA. Depois, assim que eu encontrar em algum momento, mais tarde ou amanhã, quando eu lembrar dessa figura, aí eu vou bater a foto e vou mandar lá no grupo da gente. Eu vou falar para vocês, ó, tá aqui, é esse desenho aqui, Luiz Felipe, que eu estava querendo mostrar. É porque eu não estou tranquilo, encontrando o desenho, né? Ou tranquilo. então, no sábado eu mostro lá para vocês. Mas como é que tem essa convergência? Né? Esse telefone analógico, o que o Cauã perguntou ali, ó, telefone analógico é, a grosso modo, um equipamento plug and play. Não só o analógico. O equipamento digital ele também é plug and play. Né? Quando você pluga, exemplo, se esse computador aqui, ó, na hora que eu conectei ele aqui nessa rede, né, eu só fiz conectar o cabo, e se tiver um servidor DHCP aqui funcionando, e isso aqui é um servidor DHCP, esse meu roteador, ele tem a função de servidor DHCP, ele já vai entregar automaticamente IP para esse computador. Eu só fiz plugar. Então, plug and play é isso, né? Conectou e ele já começa a funcionar automaticamente na minha rede, dependendo de qual seja a configuração. Lá no cenário desse aqui também, ele pode ser plug and play, ele vai conectar esse telefone analógico, certo? Só que o telefone analógico, ele não, desse meu desenho aqui que eu estou tentando mostrar, ele não se comunica nessa rede aqui, ó. Ele não consegue se comunicar com o switch e muito menos chegar no roteador. Então, ele precisa, nessa rede, ele precisa ter alguém que vai fazer essa comunicação, alguém que vai fazer essa tradução do mundo analógico, olha só, do mundo analógico para o mundo digital. Esse é a função do tal do ATA, do adaptador que eu falei lá, que tem algum equipamento lá no teu trabalho, né, que pode ser até o equipamento já inserido dentro do modem ou lá da ONU, não sei, que é via fibra ótica da Vivo, que ela vai fazer essa tradução. Aí ele perguntou: o roteador coloca um IP nesse telefone analógico? Sim, não no telefone, no adaptador. Porque o adaptador ele vai ter duas portas, no mínimo. Uma porta de rede RJ45, o cabo de rede RJ45, esse plug voltado para o switch, esse switch que está aqui, ó, e o outro plug, que é um RJ11 da telefonia tradicional, legada, antiga, ligando no telefone analógico que está ali no desenho. Então, é como se fosse aqui nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, essa metade da tela dividida, esse lado onde está a seta é tudo analógico, e ela precisa se comunicar com esse lado digital da rede da empresa dele. Como é que se comunica? Que até as interfaces são diferentes. Tem que ter alguém nesse meio de campo aí para poder fazer essa conversação. Quem faz a conversação? O tal do adaptador ATA que eu falei. Aí ele sim, esse adaptador é como se a metade dele, uma metade se comunica com o mundo analógico e a outra metade se comunica com o mundo digital. Aí, dependendo da empresa, né, vai ter lá um hack, o telefone analógico, né?
ele puxa o cabeamento e entra no ATA. Esse ATA já sai o cabo de rede e vai para um patch panel. Vocês já viram, né? Um patch panel? Vocês já tiveram aula de cabeamento estruturado, né? Vocês já viram sim. lá a montagem lá do patch panel? Geralmente vai ter um roteador, tem um switch, tem um patch panel. O patch panel ele é passivo, né? Ele faz a comunicação, qual é a função do equipamento passivo? Em redes de computadores, em telecomunicações. Ele tem a função de realizar a comunicação elétrica, né, da camada física entre dois equipamentos ativos. O PET panel está aqui no meio do caminho. Para baixo vai ter os computadores, os ramais, o telefone analógico, esse negócio todo, o telefone digital, os computadores, e aqui para cima vai estar o meu switch, que é o equipamento concentrador. Switch para cima é mundo totalmente digital. Daqui para baixo, como tem um ATA, um adaptador, está misturado. Está misturado. Ele tem que entender o telefone analógico e tem que entender o telefone digital. O telefone digital é o VoIP lá, ó. O VoIP. Cabo de rede diretamente no patch panel, do patch panel para o switch. Tudo na mesma comunicação. Não precisa fazer nenhum tipo de conversão. Agora, o telefone analógico, não. Ele entra no adaptador, o adaptador joga no patch panel, do patch panel joga no switch. Aí, ele consegue ter essa comunicação. Quem é que controla o telefone analógico? O meu ATA. Ele faz essa comunicação. Obviamente que aqui no Patch Trace a gente não consegue ter esse cenário. Né? A gente não tem um ATA para poder fazer a comunicação do analógico com o digital, esse negócio todo. A gente aí é uma limitação do simulador. Né? Quem sabe um dia eles implementem algo parecido com isso. Obviamente, de novo, né, para quem não é da área, para quem não visualizou, fica muito difícil tentar entender esse cenário. Mas quem já está no mercado de trabalho, que traz essas soluções, e é sempre bom compartilhar isso, que vocês vão ganhando bagagem, né? Vão começar a tirar apenas aquela figura que vê na simulação, nos desenhos, e pensa que no mundo é tudo bonitinho ali, curtinho as comunicações que nem está no simulador. Né? O simulador é só uma representação. Na prática, o cenário é bem mais diferente. O Oi. professor Matheus está fazendo uma pergunta aqui. Existiria alguma possibilidade de ligar um telefone analógico direto num roteador? Não. Forma... Nesse tipo de roteador aqui, a não ser que o equipamento, o roteador, né, ele tenha portas de interface para telefonia analógica. Você só conseguiria ligar um telefone analógico em um roteador desse cenário aqui, né, esse roteador de rede, um roteador de borda, se ele tiver portas de ramais analógicos disponível. Exemplo, você entrar esse roteador aqui específico, ó, da Cisco 2811, tá aí na tela para vocês, ele tem várias portas, né? Tá vendo aqui, ó? Várias portas. Algumas dessas portas aqui, eu sei que elas são portas de telefonia. Quem tiver com o Patch Trace aberto, pode até abrir aí e fazer um teste. Ó, tem uma porta aqui. Alguém consegue ler aqui, ó? Como é que tá o inglês de vocês, inglês instrumental? Perguntei como é que tá o inglês do Matheus e o Groto vai traduzir o que tá aí na tela, o inglês. Vai, Groto, traduz aí. O senhor Matheus disse que não sabe não ler inglês, não. Cadê? Deixa eu ver a imagem dele aqui. Tem que aprender. Tem que aprender. Na área da TI, a mensagem para todo mundo, a dica que eu dou para todo mundo, né? Os meninos que estão aí, o meu inglês está em inglês, mas não lê as portas. Cadê? Peraí que o Google Tradutor digitou alguma coisa aqui, peraí. O que o Nome da professor quer porta. que leia? É essas letrinhas pequenas embaixo? É essa aqui, a tradução dessa portazinha aqui, ó. Dá para enxergar aí? Acho que dá, peraí. Tem uma... A placa possui 2 conectores RJ11. E mais o quê? É, Olha o que é que ele está dizendo, né?
a porta, né, o card, né, a placa WIC2AM, certo? O Cauã está dizendo que Eu ele... acho que tá dizendo que é usado para serviço de telefone, alguma coisa assim. Pronto. Serviço de comunicação de telefonia. Como é que eu sei, né, que essa porta aqui é uma porta para telefones analógicos? Né? Respondendo a pergunta do Matheus, né? Sim, esse roteador, você conseguiria ligar ramais analógicos nele se tivesse essa porta plugada. Essa placa, perdão. Essa que está aí. Por quê? Porque, dá um zoom aqui. Não sei se vocês vão conseguir ler aí, ó. Essa aqui, ó, RJ11 Connectors. Eu dei um zoom aqui, aí ficou a tela maior aqui para mim, né? Eu não sei como é que tá aí para Não, pra vocês. gente aqui não, pelo menos não pra mim. Então, só ficou aqui para mim. Eu vou tirar o zoom de novo. Eu tinha dado o zoom aqui na tela. Deixa eu voltar lá. Aqui nessa placa WIC2AM, né, que tá pequenininha, né? Até o Cauã colocou ali, ó, não dá para ler direito porque a porta tá muito pequena na leitura. Mas aqui tem uma palavrazinha que é RJ11 Connector. Isso aí seria a palavrinha-chave para poder você entender, interpretar que essa placa aí, ela serviria, né, para esse roteador conectar ramais analógicos diretamente. Mas não são todos os equipamentos A que têm parte, essa funcionalidade. a parte de baixo, acho que diz que possuem acho que é duas portas ou duas partes. Não, ele Pra, possui duas portas modem, né, para poder isso, permitir para permitir múltiplas conexões de dados, alguma coisa assim. isso. E, resumindo, essa placazinha aqui, se eu pegasse ela e colocasse nesse roteador, ele conseguiria conectar e controlar dois ramais analógicos. Dois ramais analógicos. Daria para poder fazer isso aí. Então, aonde é que ficaria o ATA? Né? Onde é que ficaria o adaptador? No próprio roteador. Nesse próprio roteador aqui, ó, ele já ia ter a função do adaptador para poder proporcionar a comunicação do ramal analógico com os telefones IPs. Entendeu? Todos os roteadores da Cisco têm essa função? Não. O 2811 ele tem. Se você puxar aqui outros roteadores da Cisco, ou se você for para outros vendors, né, outros fabricantes, e lá para a Huawei, não conheço, não lembro de cabeça se tem algum equipamento lá na Huawei que consiga ter essa função diretamente. Qual é o outro fabricante que eu falei? A própria... Tem vários. Microtik, equipamentos da Microtik, Nokia, tem vários. Equipamentos da Nokia, Fiber Home, que trabalha muito com fibra ótica. Tem vendas, fabricantes, tem a Parks, a Intelbras, né? Então tem vários equipamentos e aí tem que estudar a tecnologia de cada fabricante. De cada fabricante. O que é que você precisa ganhar? Bagagem teórica, né? Para poder entender. Se você pegar um equipamento desse, um roteador desse, abrir as configurações, ver as placas, a Douglas está em inglês, né? Infelizmente, é isso mesmo. Quem está na área da TI, nós que estamos na área da TI, tem que ter isso em mente Professor, que tem que ter um embasamento básico aí do inglês inglês técnico. instrumental, do inglês técnico ou inglês instrumental, justamente. Diz aí, professor, Henrique. Sim. o Matheus está perguntando se não existiria alguma obrigatoriedade da fabricação, por exemplo, tanto dos roteadores quanto também dos switches, de já terem essa entrada RJ11. Não existiria uma obrigação, ou pode existir equipamentos que já sejam feitos com essas entradas? Hoje em dia, nem tanto, nem falaria a palavra obrigação, por quê? Porque hoje é uma tecnologia que está em desuso. Essa que é a verdade. É um mundo analógico, é uma tecnologia antiga, não digo ainda ultrapassada, porque acabamos de ver um exemplo aí de telefonia analógica em uso ainda, né, na empresa do Luiz, mas ela é uma antiga e está sendo aos poucos sendo substituída. Isso que é a verdade, né? Então não vai mais existir essa obrigação, vamos dizer. Se fosse 20 anos atrás, muito dificilmente não faria sentido o fabricante
construir um equipamento que não tivesse interface para telefone analógico. Por quê? Porque há 20 anos atrás era a vitrine, era o que tinha. Era a tecnologia da hora, era o que tinha para comercializar. Entendeu? Então, o tempo vai passando, a tecnologia vai mudando, vai se adaptando, vai aparecendo outros recursos, e assim vai. E aí a tecnologia vai sendo substituída. É assim que acontece. Hoje não vai ter mais essa obrigação, por quê? Porque é uma tecnologia já antiga, né? E a tendência ela é sendo substituída e os equipamentos sendo substituídos mesmo. Mas vai chegar um dia que vai virar só passado mesmo. Uma Só regressão e a tecnologia avança. É assim que funciona. É assim que funciona. Mas ainda existe, né? Telefonia é analógica, telefone analógico. Esse é um exemplo que tem aí. No mundo residencial, muito difícil aqui de vocês, de todo mundo que está aqui nessa sala, agora ter um telefone em casa. Muito difícil. Um telefone fixo, analógico ou digital. Acho difícil. Se tiver alguém com telefone em casa ainda aí, então você vai ser um ponto fora da curva. Dificilmente alguém vai ter um telefone fixo. Ah, Douglas, um telefone analógico? Não. Quando eu falo telefone fixo, é um telefone aí, fixo na sua casa com o número e tudo. Ele pode ser analógico, ele pode ser digital, ele pode ser um VoIP. Você pode ter um telefone VoIP em casa, entendeu? Mas com um número fixo. Mas ele é digital, ele funciona como um telefone IP. Nem isso a gente tem, né, no mundo residencial hoje. É muito difícil você encontrar as casas hoje com telefone fixo. Estou mentindo? Eu acho que isso é consequência muito da evolução dos smartphones. Da telefonia celular. Isso, é uma demanda muito inconsistente. Tipo, não tem por que ter. Isso mesmo. Quem manda é o mercado. Essa aqui é a verdade. Ah, não é porque o Douglas quer um telefone analógico na casa dele que vai ser fácil ele ter, porque ele quer. Não, não é assim. Quem manda é o mercado. Se tiver demanda, o mercado vai ter. Se não tiver demanda, se for substituindo, hoje você aprende uma coisa aqui e no próximo mês você vai ter que aprender outra coisa porque o mercado está necessitando. O Felipe está aprendendo uma coisa aqui e no próximo mês o Felipe vai ter que aprender outra coisa de outro fabricante porque a empresa dele trocou os equipamentos. E ela não vai deixar de trocar os equipamentos porque o Felipe não sabe mexer. É mais ou menos nesse pensamento, entendeu? Entenderam? Yes ou no? Yes or no? Sim, só de mal. Tá certo. Então, ó, voltando para esse exemplo, né, dessa questão, e respondendo a pergunta do Cauã, sim, né, ele está perguntando, então o roteador, no caso esse aqui, né, esse roteador desse exemplo, com aquela placa, ele faria com que o telefone analógico tenha um IP com esse adaptador. Ele vai se comunicar, né, ele não vai ter um telefone IP no telefone, fisicamente, vamos dizer assim, né, no ramal analógico. Você não vai pegar um telefone analógico e vai visualizar e enxergar o IP dele, não. Você vai fazer a ligação convencional, essa ligação vai chegar no roteador, vai chegar aqui no roteador e ele vai redirecionar, né, essa ligação para onde for o destino, através do telefone analógico, né? Mas o telefone analógico ele não vai ter IP. Quem vai realizar essa comunicação com o outro lado é esse cara aqui, ó, o roteador. Em momento algum, mesmo que tenha um ATA, né, já tem um telefone analógico, vai ter um ATA aqui, um tradutor que vai fazer essa comunicação. Esse ATA aqui, ele vai receber o IP para poder fazer a comunicação. Mas esse IP, ele não chega lá no telefone analógico. O analógico não recebe essas informações. Ele vai apenas, o cara vai tirar do gancho, vai discar os números e ele vai mandar o sinal analógico na rede. Beleza, Cauã? Pode falar, Enis. Professor Matheus está questionando a respeito também de prédios que tinha essa tecnologia, né, de telefones analógicos. A mudança para uma nova tecnologia, como o VoIP, seria muito complicado? Ou tem outra estratégia para substituir esses telefones que já existiam? Como que se Já, faz?
já foram substituídos, já estão sendo substituídos. Nos prédios é a mesma coisa, né? Se o mundo antes era analógico e entra equipamento digital, o que tinha de analógico lá nos prédios e até hoje ainda pode ter, são substituídos. Os provedores, as operadoras, eles vão lá, trocam o equipamento, se for necessário, troca o cabeamento, né, para poder prover esse serviço. A mudança, que não é uma mudança recente, né, já vem já de algum tempo, essa evolução da tecnologia, troca tudo, ó. Troca tudo, troca equipamento, troca cabeamento, vai sendo substituído aos poucos. Hoje, né, hoje, na nossa realidade, qual é o principal meio de transmissão que é utilizado? Se vai pensar principalmente em telecomunicações, né, que é telecomunicações é a comunicação a longa distância, vamos dizer assim, certo? E hoje qual seria o principal meio de transmissão que é utilizado para comunicação a longa distância? Se a longa distância é comunicação da tua casa para o provedor, do provedor para outro provedor, Fibra. de um provedor de um estado para o outro, uma comunicação de um país com o outro, fibra ótica. Esse é o principal. Fibra ótica. É o principal meio de transmissão que é utilizado para comunicação em longa distância. Aí eu pergunto para vocês, em um cenário desse aqui, ó, esse cenário aqui é um cenário de uma LAN, não é isso? LAN, L-A-N, correto? Tem uma LAN, ó, esse cenário aqui. Beleza até aí? Sim ou não? Isso aqui é uma LAN. Alguém discorda? Concorda? Ninguém acha nada? Eu posso dizer que isso aqui é uma LAN? Esse desenho aqui? Sim ou não? Vou responder. Posso. Sim, é uma rede local. Local Area Network. Sim. Esse exemplo aqui, esse cenário, eu posso dizer, ó, que é a minha rede local. Essa é a minha LAN. Por que que eu botei aqui, ó, a metade do meu roteador? Peguei só a metade nele. Porque dessa outra metade para cá, para o mundo externo, se isso aqui for uma empresa, imagine que isso aqui é um cenário lá da empresa do Felipe, né? Vamos pegar hoje o exemplo do Felipe até o final da aula. Se isso aqui for um exemplo, né, lá da empresa dele, essa ligação desse roteador, desse equipamento que faz a função de roteador, quem controla isso aqui, ou pode ser um roteador da empresa dele, como pode ser também um roteador do provedor de internet lá do trabalho dele. Sei lá, o provedor dele é Vivo, né, que ele falou. Então, essa comunicação aqui, ó, desse roteador para a internet, ó, desse router, eu botei esse desenho aqui, acabei nem falando o que eu queria, mas daqui a pouco eu falo. Bota ele para cá. Isso aqui vem para cá. Pronto, na metade, certo? E aí, essa comunicação, ó, aqui é meio de transmissão guiado, né? A gente fala, ó, isso aqui é uma rede cabeada, meio guiado. O que é meio guiado? Eu preciso ter um meio de transmissão físico para poder fazer a ligação. Isso aqui na prática são cabos de rede, né? Isso aqui na prática tem uma limitação. Eu não posso passar esse cabo de rede, ó, desse meu switch para esse telefone em uma distância tecnicamente superior a 100 metros. Não é isso? Estou falando alguma bobagem? Então, eu sou tão polêmico nessa questão, eu só confio em 90. Desculpa. Beleza, é por aí. 90 ou 100 metros. O que é que a norma vai falar, o padrão internacional? 100 metros de cabo elétrico para poder fazer a ligação de um equipamento ativo para o outro. Isso quer dizer que, exemplo aí que o Felipe falou, se ele colocar 90 metros, que é uma distância menor, não vai funcionar. Se ele colocar 105 metros, assim, ó, um pouquinho, 5 metros depois, vai deixar de funcionar? Não. Não é uma barreira. Que a rede vai controlando. 2, 3, 10, 50 metros, 99, 100. Quando chegou bem aqui, no 100 metros de cabo, o sinal, bufo, corta, como se fosse um facão. Não, não é assim. Por que que tem essa limitação? Porque isso é física, é da física, né? A física já respondeu isso aí
que para meio de transmissão de sinal elétrico com cobre, o pá metálico é um cobre, né? O fabricante garante que ele bota o sinal elétrico numa ponta e joga o sinal elétrico na outra, ele consegue entregar para você. Esse sinal que sai daqui e chega na outra ponta do cabo, até 100 metros, ele garante que o sinal que sai de uma extremidade chega no outro. 100 metros, maior do que 100 metros, 10, 20, 30, ele já não pode garantir, porque a física, né, o sinal elétrico que vai passando pelo condutor, que é o cobre, com a distância superior a 100 metros, o próprio cobre, que é o condutor, ele já começa a atuar como isolante. Ele vai diminuindo a potência do teu sinal elétrico. A resistência do cabo, ele vai diminuindo a potência do teu sinal elétrico. Isso é da física, não tem nada a ver com redes, não tem nada a ver com telecomunicações, isso é da física. Então, existe uma limitação. Então, antigamente, hoje, né, o cenário da internet não existiria como a gente conhece hoje, se não fosse a evolução dos meios de transmissão. Se não fosse a evolução do cabo de rede, cabo para metálico, ou cabo de fibra ótica. Então, a comunicação em longa distância e outras coisas também, né? Não apenas a questão da distância, né? Com o cabo de fibra ótica, a gente tem outras inúmeras vantagens, né? As redes multisserviços, né? Ou as redes NGN, que é o tema da nossa aula de hoje, ela funciona na rede pá metálica, tá aqui, ó. Ela funciona na rede pá metálica. E eu tô bem aqui assim, ó, nesse computador, fazendo a minha transmissão de áudio, de vídeo, acesso de dados, né? Tá saindo desse computador aqui e tá chegando até a casa de vocês. E aqui a minha ligação é via cabo de rede também. Então, você não pode dizer que ter esse pensamento e só vai ter redes multisserviço em cabo de fibra ótica. Não. Eu estou fazendo uma transmissão aqui para vocês de streaming em uma rede pá metálico, limitada na distância. Então, o que faz essa ligação hoje na prática, ó, que vai sair lá do roteador da empresa dele até chegar a Vivo, aqui, ó, o provedor lá, da Vivo, hoje, isso na prática não faz sentido se essa ligação aqui não for via fibra ótica. Seria um cenário parecido com isso aqui. Só um minutinho, alguém que levantou a mão aí. Nem sei quem é. Só um minutinho. Nem vi quem é. Vai fazer essa ligação aqui, ó, via fibra ótica. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma. Aqui, fibra. Não tenho. Vou ter que botar uma placa assim aqui rapidinho. Um adaptador óptico. SFP, ó. SFP. Cadê a plaquinha via fibra ótica? Vocês já fizeram isso aqui? Já? Já usaram o cabo de fibra ótica nesses equipamentos? Sim ou não? Já usaram fibra ótica? Deixa eu ver aqui se eu encontro o adaptador nesse aqui. SFP, esse módulo, eu não lembro decorado. Cadê? Não, acho que vai ser só esse aqui mesmo. Eu botei usar a fibra já no PET 3. Sim, vocês já usaram fibra no PET 3? Na Porque eu levo. verdade, a gente usou nos PCs, eu acho que foi o cabo serial, se eu não me engano, mas para fibra ótica desse jeito aí não. Pronto, então, tanto na realidade quanto no Cisco Patch Trace, você pode implementar isso aqui. Pode ter a usabilidade de cabo de fibra ótica em uma rede local e na prática isso existe, porque quem é que tem internet em casa hoje aí que chega a fibra no teu equipamento? Tu tem certeza que chega a fibra? Quem é que tem essa certeza? Vai respondendo aí que eu tô só ver se eu consigo encontrar aqui a minha placa. Tá falando do equipamento que roteia? Não, na casa de vocês. Todo mundo tem internet em casa aí, não tem? Não, acho que claro, chega, a fibra vem do poste. Pronto, a tua, né? O Felipe e os outros, tem certeza que chega fibra na casa de vocês? Os demais aí, quem é que tem certeza? O Fábio não tem internet não, né, Fábio? Pega do vizinho, é? Fábio tá aí? Tiago, mais quem? Não tô conseguindo ver se... Não lembro qual é a placa, depois eu olho. Cauã disse que é fibra. Sabe dizer se o
O Matheus tem certeza que chega fibra ótica na casa dele? Sim, professor, é fibra. Ótimo. Muito bem, Matheus, muito bem. Só um exemplozinho aqui. Ó, fibra ótica, liga daqui para cá, liga para cá. Isso aqui é fibra. Esse conector aqui vermelho, essa ligação, ó, esse meio de transmissão aqui é via fibra ótica. Na prática, é desse jeito. Se isso aqui fosse o cenário da casa de vocês, que recebe fibra, lá na sala, né, de vocês, ó, chega um equipamento lá, que o cara puxa a fibra lá do poste para poder chegar lá no provedor de vocês. É isso que esse desenho aqui, no simulador, ele representa. Pronto. Obviamente, ele aqui não vai ter o desenho do poste, não vai ter o desenho dos outros equipamentos que tem lá na rua, até porque quem estuda mais isso aí é o pessoal de telecomunicações, do curso técnico de telecomunicações, não de redes, mas, a grosso modo, seria esse cenário. Daqui para dentro, ó, é a rede local. É a rede local, é a LAN. E você pode, sim, ter implementação de fibra ótica hoje em rede local. Pode sim. A fibra ótica hoje, ela pode estar dentro de um circuito de LAN, aonde de uma rede local, interna, perdão, precisa ter ligações, um cascateamento entre suítes, ó, um cascateamento entre suítes que estejam a distância superior a 100 metros. Hoje, a solução mais viável é esse cascateamento ser feito via fibra ótica. E ele faz parte de uma LAN, de uma rede local. Daqui para cá, ó, da tua casa, da tua empresa, ó, que sai do equipamento que tem a função de roteador até o provedor, isso aqui já não é mais uma LAN. Isso aqui é o quê? É uma MAN. M-A-N, ó. Lá da primeira aula de vocês do curso. Diferença entre LAN, MAN, PAN e WAN. Esses nomes são tudo parecidos, né? Você fica falando PAN, MAN, LAN, NAN, MAN, LAN, embola tudo, né? Professor, Oi. só um adicional, assim, porque, assim, né, já que a empresa estava de exemplo, como eu falei, é uma fábrica, então, assim, a questão do terreno é muito grande. Então, às vezes, o que que acontece? A fibra vem para aquele roteador principal, né? Vamos usar o exemplo daí. E no caso, o que é feito? É puxado fibra para, tipo assim, para pontos estratégicos onde vai ter um rack lá com switch para distribuir para os setores, entendeu? Porque é muito grande. Cascateamento. Isso, Cascateamento. exatamente. Isso mesmo. Distância. Deixa de ser uma rede local? Não. É uma LAN. É uma rede local. É uma rede interna da sua empresa. Usando fibra ótica, bonitinho, não tem diferença nenhuma. Faz parte da sua LAN, da sua rede local. Só que na sua LAN, nessa rede local, tem tanto pá metálico, quanto tem fibra ótica, pode ter equipamentos de rede sem fio, pode ter cascateamento entre suítes, porque a sua rede é muito grande, e assim vai. Hoje, não se limita o uso de fibra ótica apenas nesse cenário ali entre o provedor e a internet, não. Entre o cliente e o provedor, não. Ali, hoje, na prática, 100% hoje, 100%, pelo menos uma boa parte da rede, né, 80% dessa comunicação aí, dessa distância, tem que ser via fibra ótica. Né? Então, seria esse cenário aqui, ó, essa representação. Lá da tua empresa, né, até a internet, é via fibra ótica. Então, mesmo, mesmo que aqui no simulador a gente pode fazer isso, né, pudesse fazer essa ligação para cá via pá metálico, porque o simulador vai permitir, você ia ter essa funcionalidade de uma rede NGN funcionando. Botar para funcionar dentro dessa sua rede local. Botar para funcionar dentro do simulador. Porque o simulador, como eu falei, ele vai fazer maravilhas aí, né? Ele tenta representar um pouco da realidade na nossa, dentro das suas limitações. Né? Ele não vai impedir que você faça essa ligação aqui, ó, via cabo de rede. Ele não vai impedir. Não vai. Você consegue fazer e bota para funcionar e funciona bonitinho. Só que na prática, é o que eu quero trazer, começar a trazer
esse conhecimento para vocês, dentro do curso de vocês, que uma coisa é o que tem aqui no desenho e outra coisa é lá fora, lá no mundo, lá na realidade, né, para poder vocês começarem a ter essa visão de como é o que a gente está aprendendo aqui na teoria, na simulação, e levar para a realidade na prática. Tranquilo até aí? Beleza? Mais alguma pergunta? Só uma pergunta. Aqueles cabos submersos ligados continente a continente, eles são cobre também por dentro? Não, Não, né? não. Cabo de fibra ótica submarino. Se você me perguntar, se fosse uma primeira aula, né? Imagine que hoje aqui fosse a nossa primeira aula de rede de computadores e eu fosse explicar para você o que seria a internet, né? Aí eu ia te dizer isso aqui, ó. Isso aqui é a internet. E ia mostrar para vocês, né? Oxe, cadê o site? Só um minutinho. Oxe, oxe, oxe. Cadê? Muita calma nessa hora, tá aqui. Se você me perguntasse, Douglas, o que é a internet? Tá aqui. Quem tiver com o computador aí, pode abrir depois. Aí. O globo, tá vendo essas linhas verdes aí? Todo mundo consegue visualizar essas linhas verdes? Essas linhas verdes? Cabos de fibra ótica, cabos submarinos. Hoje a internet só funciona do jeito que você utiliza aí, do jeito que eu estou utilizando aqui, no seu celular, joga online, no computador, tem acesso hoje aos serviços em nuvem, tu compra o pacote aí do Xbox, joga no celular, tudo isso aí só roda hoje por causa dessa infraestrutura que tem aqui, física, né? Essa infraestrutura física. Então, essas linhas verdes que tem aqui são cabos de fibra ótica, certo? Que interligam cabo de fibra ótica submarino, né? Submerso, ligando o continente ao outro. Então, ó, aqui em Fortaleza, é aqui assim, ó. Fortaleza, ó. Vocês já viram? Alguém já viu isso aqui? Alguém já tinha visto isso? Já. Esse site? Não, saindo de Fortaleza, essa questão aí. Tu já visitou uma das empresas lá? Não, já vi fotos, mas eu nunca fui, não. Beleza, lá na Praia do Futuro. Lá na Praia do Futuro a gente fica as empresas que controlam isso aqui. Mas no curso, vocês já tinham visto isso? Vocês já tinham, algum professor já tinha mostrado isso para vocês em algumas de vocês? Não que Na eu me internet, recorde. na internet vocês já viram isso? Já tinham visto esse falado sobre os cabos submarinos? Dúvida, o que são as portas PoE? PoE é Power over Ethernet. Essa é a sigla, né? Power, né, de energia over Ethernet. Isso quer dizer o que na prática? Né? Que o equipamento ele é energizado por essa porta do próprio switch, vamos dizer assim, switch PoE, né? Só voltando aqui, para poder tirar as dúvidas. Esse telefone, na prática, né, se ele for ligado em um switch PoE, e aí o equipamento, você tem que saber se o equipamento, o switch, ele é PoE, você vai pegar esse telefone, vai passar o cabo de rede, certo? Vai ligar no switch. Se o switch tiver com a função PoE habilitada, ele vai ligar o teu equipamento. Ele vai energizar e vai funcionar esse telefone aqui sem a fonte dele. Sem a fonte. Isso é que proporciona na prática, facilita na prática você ter switches, que são esses equipamentos aqui, ó, do tipo PoE, Power over Ethernet. Seria uma tradução literal no português, né? Alimentação sobre Ethernet, que são as placas de rede.
Então, esse telefone aqui, ele poderia ser instalado em qualquer canto, sem a fonte. Sem estar lá com a fonte, adaptador ligado na tomada de 220, entendeu? Essa é a funcionalidade para equipamentos PoE. E aí, você estende isso aí para todas as redes de computadores e equipamentos de telecomunicações, onde você precisa colocar o equipamento no lugar mais improvável possível e ele vai ter que ser instalado e vai funcionar sem a fonte. Por quê? Porque ele é alimentado via PoE lá pelo teu equipamento aqui, ó. Lá pelo o teu equipamento concentrador, que seria o switch. Essa seria o próprio cabo alimenta, isso, o próprio cabo alimenta, essa seria a facilidade. Ela vai ter, qual é a diferença com uma porta comum? Ela vai ter a tensão, ela vai ter uma tensão maior, certo? Mas é uma tensão maior nos pinos específicos, certo? Quantas vias tem um cabo? Um cabo de rede, um cabo de rede tradicional, cabo Ethernet, padrão Ethernet. Quantos cabos tem? Quantos fios, né? Quantas vias tem no cabo tradicional? Cabo de rede, par metálico. Matheus disse 8. Justamente, 8 fios, né? 8 vias, 8 condutores. Nem ali, dos 8 condutores, né? Alguns, os dois centrais ali, é para poder passar tensão, alimentação do PoE, alimentação de equipamentos, aí as outras para tráfego de dados, certo? Então, ele vai ter uma tensão maior, uma tensão diferenciada? Vai, porque vai ter uma tensão que vai alimentar o equipamento. Então, de certa forma, a diferença com a porta comum é essa, né? Ele vai ter uma tensão um pouco maior. Só que essa tensão um pouco maior, ela não é aplicada em todas as vias, em todos os fios. Só nos fios que vão fazer o envio do sinal da alimentação do equipamento, certo? E aí, respondendo lá o que o Felipe tinha perguntado, cabo de fibra ótica é para metálico? Não, cabo de fibra ótica não tem nada de metal. Cabo de fibra ótica, que eu estou dizendo onde é passada a informação. Na construção do cabo de fibra ótica, que é submerso, né, que vai lá pelo leito oceânico, que tem 6.000, 7.000 quilômetros, aí tem toda uma estrutura para poder proteger esse cabo. Mas lá o núcleo do cabo, onde ele leva o sinal óptico, é só vidro. Fibra ótica é vidro, é constituída de vidro. Para levar o sinal de uma ponta a outra não tem nada de metal. Aí tem outras coisas, né? Regeneradores de sinal, né? Até chegar ao exemplo, um cabo de fibra ótica, é meio louco pensar que Fortaleza é praticamente o que liga a internet do mundo para o Brasil. Praticamente é. Praticamente é. Voltando para cá, ó, o que o Cauã falou ali, né? Voltando aqui para a figura. Puxa, Fortaleza, ela tem todos esses entroncamentos de cabo de fibra ótica aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem mais de 10. Né? Não sei se ela já perdeu esse posto, mas Fortaleza é a cidade que possui o maior entroncamento de cabo de fibra ótica no mundo. Né? Isso aí saiu no ano passado, não sei se já tem alguma atualização. Se ela perdeu essa atualização, né? Muito provavelmente vai ser para alguns desses entroncamentos, né? Aqui, ó, localizado nessa região, aqui ó, do Oriente Médio, aqui, se não me engano, tem umas cidades aqui que está interligada com essa passagem aqui, ó. Aqui tem, como é o nome lá dos países, ali da região do Oriente Médio, né? Esqueci. Não sei se é. Esqueci o nome do país. Se perdeu, né, essa posição, muito provavelmente vai ser para esses pontos aqui, ó. Professor, Oi. você quer saber qual é esses países aí? É um país específico aqui que tem quase a mesma totalidade de trocamento de cabo de fibra ótica do que Fortaleza. Tem uma cidadezinha aqui, né, que se Fortaleza já perdeu ou vai perder esse posto, né, da cidade que tem a maior concentração de cabo de fibra ótica no mundo, se ela perdeu é uma dessas localidades aqui, ó, entendeu? Depois eu olho direitinho na Essa é a internet. Arábia Saudita. Essa daí é a Arábia Saudita. Essa Pois daí, é, essa maior. esse maior, né?
Isso. Aí Esse do aqui, outro ó. lado é a África. Já é a África, é a Etiópia, essa maior aí, do lado. A África seria esse aqui todinho, ó. Isso. É o Esse continente continente africano. todo. Isso é tipo uma divisa. Aí é esse corredor aqui, ó. Tá vendo esse corredor aqui? Mas qual é a cidade que você Não, tá eu falando? não sei decorado. Não Ah, sei, tem que olhar na internet para poder ver qual é a cidade hoje, ó, dessas aqui, desse corredor, que tem a maior quantidade de entroncamento de cabo de fibra ótica. Mas, enfim, se não tiver perdido o posto, ó, Fortaleza aqui, né, hoje ela tem, né, o maior entroncamento de cabo de fibra ótica do mundo. Praticamente é o que você falou, é o que o Cauã falou ali, ó. Tá vendo aqui, tudo que tá vindo aqui da parte de baixo, do sul, inclusive de outros países, ó, o cabo de fibra ótica, converge aqui para São Paulo, converge para o Rio, só que tudo converge para onde, ó? Aqui para Fortaleza. Fortaleza. Sim. Todo o tráfego passa por aqui. Douglas, onde é que estão essas empresas aqui? Essas empresas elas estão localizadas, a maioria todas, lá na Praia do Futuro. Já ouviram falar na Angola Cable? É uma delas. Já viram, né, Angola Cable? Já ouviram falar? Sim, uma das mais conhecidas aí, no caso. E de estrutura, uma das maiores que tem lá na Praia do Futuro. Tem outra lá no lado, tem um data center que foi construído agora, inclusive, acho que foi semana passada, ou mês passado, ou foi agora no começo de janeiro, ou final de dezembro, foi inaugurado lá, eles inauguraram um data center imenso, né, dessas empresas aqui, que vai trabalhar com mais entroncamento de cabo de fibra ótica. Tem uma empresa chinesa aqui, né, que tem uma ligação com a Telecom da China, tem empresa americana, tem mais o que, né? Tem Angola, tem uma nacional, umas duas ou três, inclusive foi ela da época da Oi, depois foi mudando, era na época que a Oi comprou uma outra empresa lá do sul do Sudeste, que eu esqueci o nome, não sei o que, Telecom, aí depois foi vendida para os portugueses, enfim. Vai mudando de empresa para empresa, né? Todas elas estão aqui, ó. Ficam ali localizadas ali na Avenida Dioguinho, né? Lá na Praia do Futuro. Então, menino, todos os entroncamentos, a maioria passa por aqui, ó. A maioria, essa aqui é a verdade. Né? Principalmente da parte que vem do sul da América, ó. Fortaleza, passa aqui, concentra, né? E depois é distribuída. Aí vai distribuindo para a África, para cá, ó, para a África, passa direto, vai lá para a Europa, vem para cá, para a América Central e vem para cá, para os Estados Unidos. Certo? Se você clicar nessas linhas verdes aí, qualquer uma dessas aí, dá uma aproximada, você clica e ele traz as informações detalhadas. Diz que é as empresas que detêm esse link de fibra ótica, qual é a distância, quando foi inaugurado, esse negócio todo. Então, aqui, né, tem entroncamento desses cabos de fibra ótica que é controlado pela Embratel, que é a antiga Embratel, que hoje é da Claro. Tem cabo de fibra ótica aqui que é controlado pela. Mas quem? Professor, Oi. o Matheus ele está citando a situação que aconteceu com a Ucrânia no período que estava tendo, está tendo ainda, né, guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Aconteceu deles terem cortado os fios. Lá tem de tudo. Na verdade, lá teve tudo, né? Teve problema físico, né? Essa aqui é a verdade, de meio de transmissão, como também teve bloqueio, né? Bloqueio de acesso, né? Não de destruir o meio de transmissão, o cabo, esse negócio todo, mas teve os bloqueios mesmo de acesso dos, do, das pessoas, né? O governo, enfim, né? Começou a bloquear, né, o acesso, a restringir esse negócio todo. Como está em guerra, né, vai ter problema mesmo de danificar a estrutura, o meio de transmissão. Então, uma vez, não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, teve um problema nos entrocamentos de cabo de fibra ótica, justamente nessa região aqui que eu apontei para vocês, ó, nessa região aqui, que foi um ataque pirata. Eu digo pirata que os caras lá danificaram propositalmente alguns desses cabos de fibra ótica e teve problema global, lentidão, né? Lentidão de acesso à internet, lentidão de acesso a alguns sites, né? Porque
Douglas, tem muitos cabos de fibra ótica? Tem, né? Mas quando alguns pontos desses aqui estratégicos são danificados, e aí foi danificado mesmo por causa da pirataria, e aí teve a ver com terrorismo, esse negócio todo. Quando foi ver, passou um bom tempo, né? E depois eu fui cascavilhar na internet e os sites falaram que foi esses ataques, né? Alguns desses trocamentos de cabo de fibra ótica aqui ó, foram danificados na época. Acho que já tem quase uns 2 anos, né? E aí você sentia muita lentidão em acesso a alguns sites. Aqui é na região do Oriente Médio, aqui, ó. Essa região aqui desses cabos de fibra ótica. Professor, Oi. o Matheus está fazendo um questionamento, mas, por exemplo, se uma região está em guerra e acontece esses bloqueios e também o corte desses fios, depois que acaba o período de guerra, é retomado, é reposto esses fios, como é que é feito? Boa pergunta. Tem que ser, né? Boa pergunta. O negócio é que em guerra tudo vive nas exceções, né? Beleza, teve a guerra, acabou a guerra e tá tudo destruído. Aí quem vai recomeçar? Né? Quem vai reconstruir? Quem tem a autonomia, o direito ou o dever de corrigir de novo? Entendeu? É bem complexo, né? A priori, assim, a resposta direta, eu não vou ter. Quem vai ter a obrigação de construir isso, né? Quando está em guerra. É complicado. É complicado. Depois que tiver tudo já restabelecido para poder. Quanto tempo está de guerra lá? Sei lá, 4 anos, eu acho? 3 anos, 4 anos. Imagina o tanto de meio de transmissão, né? Do que você imaginar não foi danificado. Foi danificado, recuperado. E vai nisso. Né? Região em guerra, eles vivem em outra. Enfim, deve viver em outra realidade, né? Não é a regra do convívio normal do dia a dia que vai prevalecer. É outra realidade, né? Então, como é que funciona esse negócio? Quebrou e quem é que vai consertar? Não sei. Infelizmente, não sei. Como é que funciona? Eu sei que Professor, é problema. Oi. assim, eu posso estar falando alguma besteira, tá? Mas Diga eu lá. acho que eu acho que eles devem ter alguma, tipo assim, alguma restrição, tipo assim, alguma noção de que eles não podem fazer isso, tipo, porque se prejudicar o mundo, as grandes empresas de tecnologia, por exemplo, são americanas, entendeu? Aham, Se a Rússia faz um negócio desse, é praticamente declarar guerra contra os Estados Unidos, assim, entendi. a um nível global, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Então, eu acho que por ser no mar, assim, por não ser uma guerra de um país muito distante, por exemplo, se fosse a Rússia contra a Inglaterra, que a Inglaterra tem um poder naval muito grande, aí eu acho que seria mais propício a isso. Mas como são territórios de divisa, eu acho que não tem muito isso, não, né? A questão da Rússia contra a Ucrânia, no caso. Uhum, entendi. Como é que esses acordos aí de quem é que tem destruição, tem. Agora, quem vai ficar responsável por poder fazer a recuperação, que seria a dúvida aí do Matheus, é complicado de saber, né, de responder aí quem vai ficar com esse ônus aí da recuperação, né? Que dono tem, dono são as empresas particulares, privadas, como você falou. Agora, quem é que vai recuperar, né? Como é que vai ser essa cobrança? Enfim, como eu falei, né? Período de guerra, estado de guerra, é tudo diferente da rotina do dia a dia, né? Outras coisas prevalecem aí de outras prioridades quando se tem estado de guerra pairando, né? Ativo ali. Mas enfim, jovem, o importante é que não chegue por aqui, né? Se não chegar por aqui. Olha aqui, ó, tá vendo os nomes aqui, ó? Consegue ver aqui, ó? Esses são os nomes dos cabos de fibra ótica e de algumas empresas que controlam eles, né? Monet, Globinet, ó, América 2, América Móvel, esse aqui é da Claro, né? Então, nesse site que eu coloquei aqui o link no chat de vocês podem copiar e visualizar isso aí. Isso aí ele é em tempo real, né? Se entrar um cabo novo aí em algum canto, o link de fibra ótica, ele vai atualizar nesse portal, onde você consegue colher algumas informações aí. Então, se fosse no primeiro dia de aula e você me perguntasse o que seria a internet, tá aqui, ó. Essa é a infraestrutura da internet. De como funciona hoje, do jeito que a gente usa, só tem essa dinamicidade, essa rapidez, essa segurança, essa agilidade de você acessar praticamente tudo de qualquer canto, de vários acessos
a internet por causa dessa infraestrutura aqui, ó. Tudo isso aqui são cabos de fibra ótica. Essas linhas vermelhas aqui interligando as operadoras, né, os provedores, as grandes empresas de tecnologia entre os continentes. Cadê? Voltando para cá. Então, ó, para a gente dar e finalizando, já está com 9:07, né? Mais ou menos aí já umas 2 horas de troca de informações. Já está quase na hora da gente dar uma finalizada, mas só para a gente poder fechar aqui, né? Voltando aqui um pouco para essa nossa estrutura da telefonia VoIP, né? Então, nesse cenário, né, o que é de novidade são esses telefones, né? Isso aqui, computadores, vocês já usavam e, né, já tem a expertise de poder montar. Então, como é que a gente vai botar esses telefones para funcionar? Aí tem a particularidade da telefonia VoIP. Você precisa configurar um servidor VoIP, ó. Quem vai ter nesses equipamentos da Cisco, quem vai ter a função do servidor VoIP é o nosso roteador, né? O que a gente chama de Call Manager, né? Que é o software instalado lá no equipamento, né? O CME, Call Manager Express, certo? Então, lá no teu roteador, ele vai ter a capacidade, ó, de enxergar os computadores convencionais e os novos computadores que são os telefones IPs. E depois que esses telefones estiverem funcionando, ter número, né? Tem que ter um número que a gente chama de ramal, ó. Estiver funcionando essa rede, que é uma rede convergente. Por que é uma rede convergente? Porque eu tenho, ó, tráfego de dados convencional com tráfego de voz, ó, sobre IP. E eu posso colocar outros equipamentos aqui também. Eu posso ter uma rede sem fio, posso interligar aqui uma rede sem fio, posso ter um telefone analógico, rede convergente, multisserviços, certo? Eu tinha colocado isso aqui para poder mostrar para vocês, ó, camada 5, camada de enlace. Deixa eu só deletar isso aqui. Era para mostrar para vocês aqui a diferença da LAN para MAN. Vou apagar isso aqui. Pronto. Então, ó, o teu roteador, o router, ó, ele funciona nessas 3 camadas. Camada de rede, onde vai estar o quê? Os protocolos IP e os protocolos de roteamento e outras coisas também, outros protocolos aqui na camada de rede. Quem é que enxerga ele? Ó? O roteador. Aqui no teu switch, ó, o switch é camada 2. Camada 2 é o que? Ó? Enlace e física. Então, camada 2, né? Camada de enlace e camada física. Certo? Vou apagar aqui. Que para mim a apresentação fechou, viu? Fechou? Muito bem, professor. Vou botar aqui de novo. Pronto, né? Sim. Beleza. Foi mal, eu apertei aqui sem querer. Então, ó, camada switch é camada 2, né? Então vai ser só física e enlace, ó, desse desenho aqui. Então, o switch, o que é que ele enxerga? Né? Ele só enxerga o meio de transmissão, que é a camada física, beleza? E a camada de enlace, que é a identificação física dos equipamentos. Quem é que identifica o que é responsável pela identificação física desses equipamentos? O tal do endereço MAC, ou MAC address. Né? Esse telefone aqui, ó, se eu botar o mouse aqui em cima, não sei se consegue enxergar ali, ó, mas ele tem um endereço IP, 192.168.10.3, tá aqui na tela, ó. Eu vou tirar o mouse, ele vai subir, eu ia fazer a marcação. E ele tem no lado dele, ó, uma identificação física, que é o MAC address. O switch de camada 2, que é esse que está aí na atividade, L2, ele não enxerga o IP address, ele só enxerga o MAC address. Esse computador, ele só vai futuramente se conectar com esse telefone, e esse telefone futuramente com esse outro, através do switch, só pelo MAC address. O switch encontra eles montando que vocês já viram, né? Obviamente, a tabela MAC, o MAC address.
né, que é o tal da tabela MAC, construída pelo switch, onde ele encontra os equipamentos da minha rede local. E aí redireciona para o roteador, e o roteador vai fazer todo o controle da minha rede. Quem vai distribuir IP? O roteador. Quem vai distribuir agora os ramais dos telefones IP? O roteador. Quem vai encaminhar uma ligação? Fazer um teste de ping do PC0 no telefone ramal 54002. Quem vai controlar isso? O roteador. Ele vai ser o meu equipamento concentrador da minha rede. Ele é camada 3, né? Ele trabalha na camada de rede, ele trabalha com protocolo de roteamento, ele trabalha com as configurações do interVLAN, se tiver aí VLANs diferente construída, né? O tal do router interVLAN, ou roteamento entre VLANs, que vocês já viram também. E é isso, né? No geral, esse cenário aí é um cenário de uma rede local, onde agora, além do telefone convencional, perdão, além do computador, vai ter agora o novo computador, né, que seriam os telefones IPs. E você também ainda pode ter um terceiro cenário aqui, ó, nessa ligação, que seria um cenário desse jeito. Telefone IP, cadê? IP, computador. Olha só. Peguei mais um telefone IP, mais um computador, certo? Aqui seria 3. Vai ter um cabo de rede, ó, ligando o meu telefone IP para o switch, certo? E eu também posso, ó, ligar esse computador no meu telefone IP. Até isso, essa representação, ó, esse tipo de topologia, o simulador consegue criar. Tá vendo aí, ó? Esse telefone vai se comunicar com os outros equipamentos através de uma ligação, né, física do telefone IP. Isso também é um cenário possível, né, de ter essa ligação aqui. Então, ou ele se conecta diretamente, ou eu posso ter um computador convencional, ou também posso ter esse tipo de ligação aqui. Ó. O computador se comunica com o telefone IP, e o telefone IP vai se comunicar com o switch, e o switch com o roteador. Então, isso aí seria um cenário, né, desse conteúdo, dessa parte prática. Essa parte do slide aqui, eu estava falando para vocês, ó, lá no material complementar, não tem não o slide aí do jeito que vocês estão vendo, né, mas tem um material que fala um pouco sobre infraestrutura de redes NGN, né, onde é que você vai encontrar isso na prática, como eu estou falando, né, o nosso conteúdo de prática é mostrar onde vocês vão encontrar esse conteúdo na teoria, na prática. Então, aqui ele mostra redes de telecomunicações, quais as redes, as tecnologias de telecomunicações que trabalham com NGN, o que é que você pode encontrar, o tipo de infraestrutura, o que é que vem daqui para frente, né? Temos várias tecnologias aí, tendências, né? Algum tempo, já existe há algum tempo, né? Tipo 5G da telefonia celular, rede de fibra ótica com alta taxa de transmissão, mais do que outras tecnologias sendo implementadas, né, como o IoT e que é a internet das coisas, enfim. Isso aqui é só conteúdo de apresentação, né? E a parte mais teórica está naquele material complementar que eu coloquei lá para vocês. Né? Aqui tem redes de telefonia celular, um cenário de uso de protocolo MPLS, né, que seria esse exemplo aqui, de redes NGN, só conteúdo mesmo teórico, para poder você sentar e estudar, e ler. Né? Isso aqui, como eu falei, a apresentação não está lá, mas está naquelas documentações, ó, ver se ainda está aberto aqui, nessa pastazinha sobre material complementar de estudo. Se aparecer mais alguma coisa, e vai aparecer, né, no decorrer dessa semana e da próxima, eu vou colocando lá para vocês, para poder vocês visualizarem com relação a isso. Beleza? E aí a gente já está com
mais de 2 horas aí de aula. Tem mais alguma pergunta? Né? Como eu falei, é mais uma explanação sobre esse conceito, né? Daqui para frente, pensou em redes convergentes, esse assunto de rede convergente tem que pensar nisso aí, né? Tem que pensar em redes de próxima geração, várias tecnologias envolvidas, são redes que eu tenho multisserviço, é tráfego de dados, é tráfego de voz, é streaming, é acesso à internet, é telefone analógico com telefone digital, é tudo isso aí misturado. É o que a gente encontra hoje, né? O cenário, dá para fazer mais outras coisas? Dá. Tanto dentro do simulador, que a gente vai tentar representar isso na prática também, nos nossos encontros lá no Senai. E aí, tudo tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Matheus? Seu Cauã, beleza? Luiz Felipe, Thiago? Tranquilo, professor. Pois, beleza, eu vou... Alguma dessas fotos aqui, né, algumas coisas importantes que foi falado, eu vou bater uns prints e mandar lá para vocês no grupo. Então, fiquem acompanhando. Qualquer coisa, pode perguntar lá no grupo, ou então manda mensagem para mim, né, se precisar de alguma ajuda. Assim que o vídeo tiver gerado, né? Eu vou salvar ele, vou colocar lá no YouTube, vou ligar o link para ver se. Aí eu peço para alguém testar. Lá, eu digo lá, pergunto lá no grupo para vocês testarem. Se tiver algum problema, pode falar. E a gente vai se ajudando. E para o Matheus, vou colocar os links no YouTube de alguma outra coisa de vídeo para ver se ele consegue visualizar lá, se dá para ser mais útil para ele. Viu? Beleza? Pois é isso, jovens. Espero que tenham gostado aí desse nosso primeiro encontro, né? Temos mais um encontro próxima semana, tem 2 encontros presenciais e vamos para frente. Vamos para nossas aulas, nossos encontros presenciais. Boa sorte para vocês aí no curso, boa sorte aí no trabalho, na semana. Bom trabalho aí para vocês. Agradeço a atenção. Você que só está vendo a videoaula agora, né? Repetindo de novo, dá uma checada lá no que é postado no nosso grupo de alguma coisa que eu postei e fica acompanhando o material que está postado lá no nosso Moodle, né? Então, obrigado pela atenção. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês. Valeu, Enes. Valeu, Henrique. Show. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, tchau. Boa noite. Valeu, Felipe. Boa noite. Valeu, Cauã. Boa noite. Até a próxima. Até sábado, hein?